Sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Cidadania. O quadro que tem como objetivo aproximar você, cidadão, do conhecimento dos seus direitos. Hoje, aqui nos nossos estúdios, nós estamos recebendo ele, advogado especialista na área criminal, Dr. Márcio Gomes. Dr. Márcio, seja muito bem-vindo ao Cidadania. Obrigado, Catiane. Obrigado a todos. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês no quadro Cidadania. Parabenizar você por essa iniciativa de aproximar mais o cidadão dos direitos e de conhecer um pouco dos seus direitos e deveres também. Isso mesmo. Doutor Márcio, nós temos aqui uma situação, assim, para você que é advogado criminalista especialista nessa área, algumas perguntas que o pessoal de casa já tem mandado para a gente, você vai sanar essas dúvidas sim. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Até esse advogado já renomado, criminalista aqui em toda a nossa região, no Brasil, porque tem atuações, a gente tem conhecimento em toda a extensão do Brasil. Então conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Então, Catiane, eu me formei na UBRA em 2005, vim direto para Ariquemes e estou nessa toada aí da área criminal desde a época de faculdade, que eu gosto muito dessa área criminal. Aprendi muito com o saudoso defensor público Dr. Antônio Francilino, de Ji-Paraná. Então, estou nessa área aí criminal, atuando nos tribunais do júri e gosto muito mesmo. Eu sou encantado pela área criminal. Que bacana. A gente tem uma pergunta aqui que o pessoal de casa realmente já mandou para a gente algumas e a gente já vai começar perguntando. Doutor, qual é a diferença entre o porte e a posse de arma de fogo? Excelente pergunta, porque depois do decreto do nosso presidente deu uma embaralhada. O pessoal não consegue entender o que é posse e o que é porte. Já não conseguia entender antes. Então é simples. A posse de arma de fogo é você ter o direito de possuir a arma. Possuir em casa ou no seu trabalho, desde que seu trabalho seja no seu nome, seja a empresa no seu nome. O porte, o próprio nome já fala, é portar a arma, é carregá-la consigo para onde quer que você vá. Então existe a posse, que é a autorização para você tê-la consigo em casa, e o porte, que é a autorização para que você possa portá-la, andar com ela por onde quer que você vá. Em alguns lugares, inclusive, não são todos os lugares que você pode portar arma de fogo, mesmo com a autorização federal. Entendi. Esse decreto presidencial, como que ficou? Ele libera o porte ou a posse? Enfim, o Estatuto de Armamento, antes desse decreto presidencial, ele foi mudado muito pouca coisa. A idade continua a mesma, os requisitos para adquirir arma de fogo, para ter a posse ou o porte de arma de fogo, permaneceram os mesmos, ter bons antecedentes, trabalho lícito. A única coisa que mudou taxativamente, que deu uma mudança, que fez uma mudança muito grande, foi a declaração de efetiva necessidade da arma de fogo. Não é necessário você dizer mais para que você quer essa arma. A posse dela, não é o porte, a posse. Então, todo cidadão brasileiro pode ter uma arma dentro de casa, consigo, em casa? Pode, desde que preencha os requisitos da lei do Estatuto de Desarmamento. Entendi. Então não significa que a partir desse decreto qualquer cidadão vai poder sair andando por aí com a arma, porque não é disso que se trata. De maneira nenhuma. Se isso acontecer sem a devida autorização, vão ter que ligar para um advogado criminalista para que vocês possam aí cumprir a sua pena por porte ilegal de arma de fogo. Exato. Doutor, você pode passar para a gente alguns dos requisitos para conseguir essa posse de arma de fogo? O mais importante é a idade mínima, que é 21 anos. Se você tiver 20 anos, 19 anos, 18 anos, não existe mandado de segurança, não existe pedido nenhum. Então não é maioridade. Não, precisa ser 21 anos. Olha Isso só. não mudou. O outro é ter os bons antecedentes. Vão ter que puxar lá os antecedentes, tanto da Polícia Federal, Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, todos os tipos. Se você não tiver respondendo nada, nenhum crime ou nenhuma passagem, já preenche um dos requisitos. O outro é o exame de aptidão, né,
prática que você tem que fazer num estande de tiro ou com um instrutor credenciado pela Polícia Federal, onde você vai praticar o tiro, e também o psicotécnico junto a um psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Só assim você junta toda essa documentação até a Polícia Federal e praticamente 100% de chance que a sua posse está garantida. Aí você vai adquirir a sua arma de fogo, seja pistola, seja revólver, e pode ter ela consigo em casa. Olha só, então realmente é um pouquinho burocrático, né? Na verdade, sendo gentil, é muito burocrático para se conseguir ainda hoje. Sim, na verdade, não mudou o Estatuto do Desarmamento. Somente aquela declaração da efetiva necessidade, que era isso que amarrava, porque ficava a critério da autoridade federal, ou seja, o delegado federal, em analisar se aquela necessidade do cidadão que estava pleiteando realmente valia a pena para ele ter essa arma ou não. E geralmente também era indeferido, não era permitido. Entendi. Agora falando um pouquinho sobre esse Estatuto do Desarmamento. Doutor, ao seu ver, né, que é um estudioso, está aí fazendo doutorado no direito criminal, é isso mesmo? Eu não sei de onde você tirou essa informação, que eu nem tinha te contado, mas sim. Eu faço na Universidade Federal de Buenos Aires, na Universidade da Argentina, na UBA, e sou doutorando em Direito Penal mesmo. Olha que bacana. Então, doutor, dentro dos seus estudos e tudo mais, esse Estatuto do Desarmamento trouxe algumas consequências positivas ou negativas? Faça as suas ponderações a respeito desse assunto. Na verdade, o cidadão brasileiro, ele votou no plebiscito, ele votou para que fosse autorizado a arma de fogo. E aí apareceu o Estatuto do Desarmamento proibindo tudo. Particularmente, eu sou a favor do cidadão ter a sua arma dentro de casa, para a sua defesa ou simplesmente porque ele quer, porque é um direito dele. Muita gente pode vir a falar assim, mas eu vou ter uma arma de fogo, eu não sei se eu vou usar. Então, eu não vou ter um extintor de incêndio aqui na emissora, porque eu não sei se eu vou usar. Mas eu prefiro ter o extintor de incêndio e não usar do que precisar e não ter. É um bom pensamento, é um pensamento realmente aí bem importante. Agora, doutor, nós do Cidadania, a gente realmente tem conhecimento dos nossos entrevistandos aqui e chegou ao nosso conhecimento também que o doutor já foi professor de Direito Constitucional. É isso mesmo? É verdade, eu já lecionei Direito Constitucional, Antropologia, Sociedade, Ética e Bioética e noções de direito também. Olha que bacana, o direito constitucional nós tivemos em alguns programas passados, inclusive a presença do vereador Zu aqui, que falou sobre alguns projetos que envolvia o conhecimento do cidadão justamente da Constituição Federal, por entender o quão importante é a Constituição Federal. Então, faz pra gente essa ponte, esse entendimento entre o direito constitucional e o direito criminal. Inclusive, já pegando esse gancho, era um projeto meu desde a época de faculdade, que eu queria palestrar nas escolas, como eu fiz aqui em Ariquemes há alguns anos atrás. Que bacana. Sobre o direito, sobre a Constituição. Eu acredito que deveria ser matéria obrigatória. Pelo menos, doutora, o artigo 5º e seus incisos, porque vai dar uma panorâmica, né, algo geral para que a população saiba os seus direitos e garantias fundamentais. Então, eu já ficaria feliz se toda a escola tivesse aí essa matéria, o artigo 5º e seus incisos da Constituição Federal. Quanto ao direito, essa relação do direito da Constituição, direito constitucional, do direito penal, o próprio artigo 5º já nos garante a ampla defesa e o devido processo legal. Eu vejo assim, como advogado criminal, como advogado e como um cidadão que tem um nível superior. Muita gente pensa, se a pessoa foi presa ou foi detida, alguma coisa ele deve. Não é bem assim. A pessoa foi presa, nós ouvimos dizer, nós vimos um programa. Não é bem assim. Nós temos que tratar sobre o direito daquela pessoa. E pode ser eu, pode ser a senhora, um parente da senhora, um parente do telespectador, um vizinho, e a pessoa vai dizer, meu Deus, mas ele era mecânico, ele trabalhava, a gente via ele vindo todos os dias, não é possível, esse menino é inocente. A
espera aí, mas ele foi preso, então alguma coisa ele deve. E não é bem assim. Nós não podemos taxar isso. Então, o devido processo legal que a Constituição se refere é que a gente tem que ter um procedimento, né, processual, onde vai se analisar as provas que tem contra o cidadão, né, e a ampla defesa que ele tenha todos os direitos garantidos com a sua defesa, seja por advogado, seja por defensor público. Mas indefeso o cidadão não pode ficar. Senão ele tem que ser posto imediatamente em liberdade ou o processo ser extinto ou arquivado. Porque sem advogado não há justiça. A própria lei federal, né? O advogado é essencial à administração da justiça. Sem advogado não há justiça. Muito bem. Doutor, aproveitando aqui esse gancho da Constituição Federal que nós estamos conversando, é muito comum, né, algumas pessoas falar: o advogado criminalista, ele advoga ou ele defende o bandido. Fala um pouquinho pra gente sobre essa afirmativa, explica um pouquinho pra gente por que isso nasceu, de onde esse entendimento nasceu, se ele é correto, se ele não é correto. Fala pra gente. Eu vou tentar falar, né, em 3 minutos, mas levaria uns 3 dias para eu dizer o que eu penso. Mas, enfim, não é por ser advogado criminal, é por ser advogado. Assim como a senhora também é advogada, a senhora pensa. O advogado criminal ou o advogado, que todo advogado pode atuar em qualquer das áreas, criminal, civil, trabalhista, previdenciária, ambiental, mas tem aqueles que optam por um único caminho. Enfim, o advogado criminal, ele não é advogado de bandido, ele é advogado do cidadão, que está precisando de uma defesa, independente da acusação né, ou da suspeita, ou da suposta acusação, ou dos indícios de autoria. Então, o advogado, independente de ser criminal ou não, ele defende o direito do seu cliente, ou, melhor ainda, do cidadão, porque indefeso o cidadão não pode ficar. Muito bem. Então, na verdade, aqueles direitos que estão elencados na Constituição Federal, no artigo 5º, eles precisam ser respeitados. Então, o que o doutor está dizendo é que, realmente, uma vez que esses direitos precisam serem respeitados, o advogado entra aí para garantir o respeito e olhar atento a esse artigo 5º, é isso mesmo? Brilhantemente, é desse jeito. Até porque, antes de 88, na própria ditadura, não havia isso. A pessoa simplesmente ela era presa, era levada para os porões dali da ditadura, quando não sumia, ficavam anos presos, sem um devido processo legal, sem as famílias saberem o que tinha acontecido, simplesmente levavam, por suposições, por achar que eram anarquistas, enfim, não vem ao caso. O que eu estou tentando elencar com isso não se pode tolher o cidadão da sua liberdade ou imputar a ele crime ou até uma suspeita de um crime sem que ele tenha um processo para ser provado isso. Entendi. Agora, o doutor acredita que talvez esse sentimento nasceu aí por talvez tamanha impunidade e que esse problema da impunidade já não faz parte de uma responsabilidade do advogado e sim talvez aí do legislativo? Então, doutor, é assim, a gente fala: meu Deus, mas o fulano de tal lá no STF, você vê, foi concedida a liberdade provisória do fulano que apareceu na televisão roubando, ou enfim, qualquer tipo de crime, matando, ou até na própria Lava Jato. Mas essa concessão da liberdade não é porque a pessoa é importante ou tenha dinheiro, não é isso. Mas ela preenche os requisitos da lei. Enquanto não mudar a lei, a gente tem que respeitar a lei que nós temos. Se a lei diz que o cidadão precisa ter endereço fixo, trabalho lícito, bons antecedentes para ser concedida a liberdade provisória, não há por que não concedê-la. E o comum hoje em dia é que isso por si só não basta para a concessão da liberdade. Então, o que mais basta? Porque está escrito na lei. Letra de lei. Né? Agora, se o crime foi violento ou se a sociedade está abalada, não é isso que fala a lei. A lei fala, se eu tiver bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito, eu posso responder o processo de liberdade. E existem outras formas dessa liberdade. Tem a liberdade assistida, que é uma prisão domiciliar, que é uma intervenção com o equipamento eletrônico, que é chamada de tornozeleira eletrônica.
Então, existem outras formas de manter a pessoa em cárcere, digamos assim, diferente da própria cela. Entendi. Doutor, agora para a gente finalizar, qual é a dificuldade, né? Alguma dificuldade maior que o advogado ou o advogado criminalista, fica a seu critério só cercear entre o advogado criminalista ou toda a classe da advocacia para o exercício da profissão hoje na cidade de Ariquemes ou no estado de Rondônia? Então, doutora, existe a falta de entendimento do própria população, né? De alguns órgãos ou até de algumas autoridades de tolher aí o direito do advogado, que a gente chama das prerrogativas, que é lei federal. O advogado tem algumas prerrogativas. Uma delas é ingressar em qualquer ambiente público, repartição pública, além dos cancelos. O que é isso? Além das portas, além das travas. O advogado ele pode entrar sem bater, inclusive. Obviamente que é a letra da lei, mas obviamente a gente é anunciado, a gente bate, mas a lei é tão fria nesse sentido que diz que a gente pode ultrapassar os cancelos, né? Respeitando a ordem de chegada. Então, ter uma reunião, ter uma conversa com o seu cliente em qualquer situação que ele esteja, pode ser meia-noite, 4 da manhã, 5 horas da manhã. O processo pode ser segredo de justiça, o advogado tem esse acesso. Então, quando você não concede esse acesso ao advogado, você viola as prerrogativas, que é lei. Inclusive, há um projeto já tramitando, onde vão, se Deus quiser, vão criminalizar quem fere aí as prerrogativas do advogado. Porque, na verdade, doutor, eu acredito que quem fere as prerrogativas do advogado não fere direitos do advogado. Ele fere direitos exatamente do cidadão. É isso mesmo, né? Ele rasga a Constituição. Porque a Constituição, ele diz que todos têm direito à defesa, à ampla defesa, ao devido processo legal. E quando o advogado, em nome do seu cliente, seja criminal, seja previdenciário, seja tributário, ambiental, enfim, qualquer área de atuação, que não permitem o acesso a documentos dos seus clientes, processos, ou até mesmo conversar com seus clientes que estão presos, um exemplo, ele fere essa Constituição. E essa Constituição, ela nos garante o Estado Democrático de Direito. E ferindo a prerrogativa do advogado, diretamente se fere a Constituição Federal. Muito bem, nós teríamos aqui uma extensa pauta para conversar com o Dr. Márcio Gomes, ele que é especialista em direito criminal e, além disso, também faz parte da Comissão de Prerrogativas, é isso, doutor? Sim, doutor. Eu tive a honra aí de estar já nessas 3 gestões da OAB aqui de Ariquemes, né, fazendo parte da Comissão de Prerrogativa, uma das comissões mais importantes da OAB, ao meu ver, porque é o que defende o direito dos advogados, e graças a Deus são raras as vezes que a gente é acionado, né? E esse ano eu fui agraciado também com a nomeação para fazer parte também da Comissão de Prerrogativa da OAB estadual. Olha que bacana. Seccional em Porto Velho, e aceitei com muita honra, né? O Dr. Brian, o nosso presidente da OAB aqui de Ariquemes, endossou, né? O Dr. Alex Sarkis também. Então, eu fico muito feliz e honrado em poder aí levantar essa bandeira. E não tem hora. Eu já fui acionado 4 da manhã, porque alguma autoridade não queria deixar o advogado conversar com o seu cliente durante uma prisão, e nós fomos acionados e a gente foi. Vai advogado com uniforme de futebol no final de semana, mas todos ali da comissão se reúnem o máximo que podem e vão até o local para identificar aí se houve a violação da prerrogativa. É muito importante porque, de fato, reiterando aqui, a violação, se ocorreu a violação da prerrogativa do advogado, é porque fatalmente ocorreu violação dos direitos fundamentais do cidadão. Né? Dr. Márcio Gomes, muito obrigada pela presença aqui no Cidadania, tá? Nós só temos realmente a te agradecer por ter aceito o nosso convite. A honra foi minha, agradeço aí toda a equipe, né, do SBT de Ariquemes, a você também, doutora, muito obrigado. Ao Fernando, que está ali atrás das câmeras, ali, cuidando da gente, muito obrigado, do seu profissionalismo. E eu estou à disposição, sempre que precisar, eu estou aqui. Esse foi mais um Cidadania, a todos vocês, muito obrigada pelo carinho da audiência, fiquem com Deus e até mais.